Pessoal, vamos fazer aqui uma questão em que a gente tem que esboçar o gráfico da função x ao cubo menos 3x² mais 3x. A gente vai usar limite e derivada para resolver isso, tá bom? Técnicas do cálculo diferencial. E a gente vai seguir essa receitinha de bolo aqui, porque é muito mais fácil. Você já tem um receituário, você já sabe como fazer o passo a passo, acabou. Então, olha só. O número 1 diz, identifique o domínio. Bom, vamos pensar. Essa função é uma soma de polinômios. Todos esses polinômios têm grau inteiro positivo, né? Então, o que você sabe? Você sabe que essa função é contínua. Então, ela está em todo o domínio R. Então, vale para todo o domínio R. Então, você já conhece. Qual que é o domínio? Os números reais, tá bom? Beleza, aqui não tem muito segredo. Agora, o item 2 diz o seguinte, ó, determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Aqui eu preciso, em primeiro lugar, calcular a derivada da minha f. Então, eu sabendo que a f é x ao cubo menos 3x² mais 3x, eu preciso derivar essa função. Então, vamos lá. F' de x vai ser regra do tombo, né? Então, se você tem 3 aqui em cima, ele passa multiplicando o x. E você fica com x ao quadrado, tá certo? Aqui vai ficar menos, o 2 vai vir multiplicando o menos 3. Então, fica menos 6 aqui. E o x fica a primeira potência. E a derivada de 3x nada mais é do que o próprio 3. Então, você vai ter mais 3 aqui. Acabou. Essa é a minha função derivada. Agora, para a gente esboçar, para a gente identificar, melhor dizendo, os locais de crescimento e decrescimento dessa função, a gente precisa calcular os pontos críticos dela. Então, o que eu faço? Eu igualo a derivada a zero, tá certo? Os pontos críticos são os pontos em que a derivada vale zero. E aí, o que acontece? Como essa função aqui é uma função de segundo grau e ela é igual a zero, a gente pode dividir tudo por 3. Tudo aqui por 3, porque você está vendo que todos os coeficientes são múltiplos de 3. Então, ó, dividiu 3x² por 3, deu x². Dividiu menos 6x por 3, deu 2x com sinal negativo. Dividiu 3 por 3, deu 1. Isso aqui dá zero. Aí você bate o olho, é uma equação de segundo grau, né? Mas você vê, pô, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. É x menos 1 ao quadrado igual a zero. E aí a raiz só pode ser uma. X igual a 1 e ela tem multiplicidade 2. Então, se você pensar no gráfico da f', olha só o que vai acontecer com o gráfico da f', não da f, hein? Bom, você vai ter a raiz aqui e a concavidade da parábola é para cima, né? Já que é uma função do segundo grau. O que acontece? Então, você está vendo que como a parábola, que é a derivada, tem mais em todo o seu domínio, significa que a função f é crescente apenas, tá? Então, a gente já identificou f como uma função crescente. Tá bom? Isso é importante. Agora, veja, seria bom a gente colocar no esboço do gráfico da f o ponto que a gente acabou de achar, o 1, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o f de 1. Isso aqui vai dar 1 ao cubo menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3. Isso aqui dá 1, certo? Então, vamos colocar no gráfico. Um ponto que eu já achei é o 1, 1. Eu já sei que a função é crescente, tá bom? Agora vamos para a terceira etapa, que diz o seguinte: estude a concavidade por meio dos pontos de inflexão. O que são os pontos de inflexão? Eu preciso dos pontos de inflexão para descobrir quando que a concavidade da função muda. E para isso eu preciso calcular a segunda derivada. Então, olha só, qual que é a segunda derivada da função? Basta eu derivar a derivada. Então, você tem aqui, de novo, uma função polinomial, aqui do segundo grau, você vai derivar sempre usando a regra do tombo. Então, ó, 3x², derivada disso, o 2 passa multiplicando 3. Então, você fica com 6, né? Você vai ficar com 6 vezes quem? Vezes x. Porque o expoente era 2, virou 1. E aqui você vai ter menos 6, que é a derivada do 6x. E a derivada de 3 é 0, porque é uma constante. Acabou. Para achar os pontos de inflexão, eu igualo a minha derivada segunda a 0 e encontro a raiz dessa equação, as raízes dessa equação. Veja, a gente só tem uma raiz. Se passar o 6 para lá, fica 6x igual a 6. Então, x só pode ser igual a 1. Então, eu descobri que o ponto de inflexão dessa função aqui, derivada segunda, é 1. Só que, se a gente esboçar os intervalos dessa função, veja, essa função é crescente. Então, ela é assim, uma reta, né? Uma reta crescente.
O x igual a 1 está aqui. E aí a gente sabe que aqui é mais e aqui, ó, é menos. Então, a gente sabe, usando a teoria de cálculo, que quando a curva f, agora pensando na curva f, quando essa curva está no intervalo de menos infinito a 1, ou seja, para o lado esquerdo aqui do 1, a concavidade dela é para baixo. Vou escrever aqui, ó, concavidade para baixo. E quando ela vai de 1 para mais infinito, a concavidade dela é para cima, tá certo? Eu vou fazer apenas um desenho rápido aqui, que não é o desenho oficial, tá? Que é mais ou menos assim, ó, nossa concavidade é assim e assim, tá bom? Ela vai ficar mais ou menos assim, a nossa função f. Só que a gente precisa de mais alguns detalhes para acertar isso, tá bom? Então, a gente vem agora para o cálculo dos limites laterais em casos críticos. O que são esses casos críticos? Quando você tem uma função, por exemplo, 1 sobre x, o caso crítico é x igual a 0, porque você não tem ali um ponto x igual a 0 no domínio. Mas como a gente tem uma função contínua, polinomial, contínua, que não tem nenhum problema aqui nessa função. Então, a gente não tem que calcular nenhum limite aqui. Então, a gente passa esse item. Agora, a gente vai para o item 5, que diz, ó, calcule os limites da função nos casos de mais ou menos infinito. Então, eu vou calcular os limites no caso em que a função vai para mais infinito e para menos infinito. Então, olha só, a minha função, ela é x ao cubo menos 3x² mais 3x. Vamos calcular o limite do x indo a mais infinito de x ao cubo menos 3x² mais 3x. Bom, isso aqui vai ser o limite indo a mais infinito de quem? Bom, vou colocar aqui em evidência o x ao cubo. E dentro eu vou ter 1 menos 3 dividido por x, concorda? Porque você tinha x², dividiu por x ao cubo, ficou o x embaixo. E você tinha o 3 aqui também, só que ele é dividido por x², porque você tinha x originalmente. Aí, quando você aplica o limite indo a mais infinito, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui tudo dá 1. E esse aqui, bom, infinito ao cubo fica infinito. Então, você tem nada mais, nada menos do que infinito vezes 1, que é o próprio mais infinito, tá certo? Então, o que ele está dizendo para a gente? Está dizendo que a função vai crescer indefinidamente conforme o x vai crescendo indefinidamente, sempre positivo. E no caso do negativo, ou seja, a gente está pensando no x negativo. Já vou colocar aqui, ó, x ao cubo vezes 1 menos 3 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. É claro que esse aqui fica 0. E esse aqui também. E esse aqui fica 1. Só que esse aqui fica menos infinito, porque você tem um cara elevado ao cubo, né? Então, ele fica sempre negativo. Portanto, isso aqui é menos infinito. Então, conforme o x... Opa, só esqueci uma coisa, né? Aqui é menos infinito. Isso, agora sim. Portanto, conforme o x vai para menos infinito, o que acontece com a função? Ela vai para menos infinito também. Com isso, a gente consegue finalizar praticamente o nosso exercício. Só falta uma coisa. Determinar ou localizar as raízes da função. Quando eu falo localizar, é porque às vezes eu não consigo calcular essa raiz, mas eu sei mais ou menos onde ela se encontra. Neste caso aqui, a gente consegue identificar a raiz. Porque, olha só, vamos supor que você queira isso aqui igual a 0. Então, coloque o x em evidência. Você vai ficar com x ao quadrado menos 3x mais 3. Isso aqui igual a 0. É claro que um zero possível é o x igual a 0. O restante é isso aqui igual a 0. Só que daí, isso aqui é uma equação de segundo grau, igual a 0, né? Você precisa calcular o delta, né? Usando Bhaskara. Bom, você vai pensar, isso aqui dá menos 3 ao quadrado, que dá 9, menos 4 vezes 3. Isso aqui dá 9 menos 12. Ou seja, delta negativo não tem raiz real. Então, a única raiz que vai aparecer no gráfico é a raiz x igual a 0, tá certo? Então, eu já tenho aqui mais um ponto para a gente considerar. A função, obrigatoriamente, tem que passar por aqui. Pronto, com tudo que eu obtive, agora eu consigo desenhar essa função. Veja, vamos pensar no intervalo 0 e 1. A concavidade dela é para baixo, conforme a gente já viu, ó, porque a concavidade para a esquerda do 1 é sempre para baixo. Só que ela é crescente. Então, uma coisa é ser crescente, outra coisa é ter concavidade para baixo. Então, ela faz mais ou menos uma coisa assim. Tá? Uma curvinha assim, olhando para baixo, vamos falar assim.
A partir do 1 para cima, o que vai acontecer? Ela muda de concavidade, então ela fica assim, tá certo? E como o limite dela para o x indo a mais infinito é infinito também, mais infinito, ela vai crescendo indefinidamente para cá. E agora, pensando que para baixo você continua com a concavidade voltada para baixo, né? A partir aqui, para baixo do zero, né? Pensando assim. E quando ela vai para menos infinito, ela fica menos infinito. Então, a nossa curva tem mais ou menos essa característica, tá? E ela tem que passar aqui. Por que ela tem que passar aqui no 0, 0? Porque é uma raiz, o x igual a 0, né? Então, ela tem que passar obrigatoriamente aí. Então, você tem o gráfico, o esboço, melhor dizendo, do gráfico da f de x. Tá bom? Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!